Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Havendo quórum legal, declaro aberta a 11ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Arapoti. Convido meu amigo vereador Zildinei a fazer a leitura da Bíblia Sagrada e após faremos a oração do Pai Nosso. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais pares, público aqui presente e aqueles que nos acompanham via website. Procederei a leitura da palavra sagrada de Deus em Mateus 24, a partir do verso 10 em diante. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho no reino, por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando nós olhamos para esse texto da palavra do evangelho de Mateus, nós podemos perceber realmente, aqui está falando do princípio das dores do fim. Nós temos presenciado isso na nossa sociedade, no nosso mundo hoje, na nossa nação. O ser humano realmente tem muitas vezes se deixado de viver o princípio da verdade, que é o que em Gênesis, realmente quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e aí nós vemos aqui, mas quando nós olhamos o que está acontecendo, ele fala que é só o princípio. Então nós vamos ter que ser muito bem firmes e perseverar realmente na fé, para que possamos sair ileso de toda essa mal-estar, mal-entendido que o ser humano tem, ele mesmo por si próprio tem realmente colocado, por causa que o amor tem se esfriado. As pessoas não têm mais tido realmente o respeito um para com o outro. Então nós precisamos ter esse entendimento, e é isso que São Mateus fala a respeito disso, e nos traz realmente para nós pensarmos e refletirmos nessa tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, se feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Conforme o artigo 59 do Regimento Interno, em discussão à ata da sessão anterior. Não havendo discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Nesse momento, passo a palavra ao primeiro secretário dessa casa, o senhor Divair da Silva, para que proceda a leitura da pauta dessa sessão. Boa tarde a todos. 11ª reunião extraordinária. Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinária 1895, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Municipal 411 de 1993 e dá outras providências. O projeto altera o artigo 77 da Lei 411, de 20 de janeiro de 1993, e passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 77. Atendido o disposto no parágrafo único do artigo anterior, as horas extraordinárias prestadas em sábados, domingos e feriados e pontos facultativos, desde que não compensados, terão acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal. Artigo 2º. Inclui o artigo 76A na Lei Municipal 411, de 20 de janeiro de 1993. Artigo 76A. A jornada diária de trabalho do motorista de veículos leves e pesados será de 8 horas, admitindo-se sua prorrogação por até 4 horas extraordinárias. Justificativa. Na redação atual do parágrafo único do artigo 76, a limitação de prestação de serviço extraordinário de 2 horas extraordinárias diárias. Desta forma, alguns serviços tidos como essenciais correm o risco de serem paralisados em virtude da impossibilidade do pagamento do adicional de horas extraordinárias, uma vez que o município, em virtude da obediência ao princípio da legalidade, não pode realizar o pagamento do referido adicional superior à 2ª hora diária. A inclusão do artigo 76A vem em um momento onde a flexibilização da carga horária se faz necessária. A peculiaridade dos serviços prestados pelos motoristas de veículos leves e pesados é evidente e necessitam de uma carga horária diferenciada, como é de conhecimento. Alguns motoristas, como se disse, laboram sem que haja
a devida contraprestação dos serviços prestados, além da segunda hora extraordinária, devendo tal situação ser regularizada. No mesmo sentido, o artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho garante atualmente a possibilidade da jornada de trabalho do motorista profissional ser prorrogada por até 4 horas extraordinárias, em virtude da peculiaridade inerentes a esta classe. Na redação atual do artigo 77, a remuneração do adicional pela prestação de serviço extraordinário é aplicada o percentual de 100% apenas aos domingos e feriados e pontos facultativos. Deste modo, aos sábados é aplicado o percentual de 50% sobre o serviço prestado, equiparando-se aos demais dias úteis da semana. Contudo, temos que os sábados, de igual forma aos domingos, são dias reservados ao descanso dos servidores, sendo necessário, portanto, realizar a equiparação do percentual a ser remunerado em caso de necessidade de realização dos serviços extraordinários nesses dias. Sendo assim, o presente anteprojeto visa equiparar os sábados aos demais dias consagrados ao repouso e descanso dos servidores para fins de remuneração. Cumpre esclarecer que, embora o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais ter sido editado por lei ordinária, deveria ter sido objeto de lei complementar, como prevê o artigo 8º, inciso 35 da Lei Orgânica Infini. Artigo 8º. Ao município compete prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 35. Organizar o quadro de funcionários com plano de carreira e estabelecer o regime único de seus funcionários de acordo com a Constituição Federal e lei complementar da Câmara. Em outras palavras, vale dizer que o regime jurídico único dos funcionários do município deveria ter sido instituído por lei complementar. Destarte ainda para validar o exposto, nota-se que a lei que reservou a matéria como de competência de lei complementar é anterior à lei que criou o Estatuto dos Servidores Municipais, tendo em vista que a lei orgânica foi promulgada em 5 de abril de 1990 e a lei municipal número 411, 20 de janeiro de 1993. No entanto, tendo em vista que a lei municipal 411 ter sido aprovada como lei ordinária, a alteração se faz por meio de lei ordinária. Diante do exposto, solicitamos o recebimento e regular tramitação. Nerilda Pena, prefeito. Eu coloco em discussão o pedido para regime de urgência especial do projeto de lei ordinário 1895/2017. Por ordem, algum vereador? Vereador Jean. Favorável. Discussão. Colocar em discussão? Discussão. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, aos servidores que estão no plenário, todos os cidadãos e aqueles que nos acompanham também através da internet. Senhor presidente, quando nós fizemos aquela reunião com a prefeita e discutindo a questão do pagamento das horas extras e opiniões e sugestões, a minha opinião foi bem clara em relação a isso. Que o melhor a ser feito era reorganizar a nossa lei, regularizar, regulamentar, então fazer a coisa certa. E desde o início, eu não tenho procuração nenhuma para defender a prefeita aqui, também não sou seu correligionário político, enfim, mas eu acho que ela tomou a medida que tinha que ser tomada. Ela foi corajosa, foi forte, parou com aquilo que estava sendo errado, segurou toda a pressão. Até me estranhei porque teve pessoas que se aproveitaram dessa situação para tentar se promover, para tentar dizer que era defensor dos bons interesses, enfim, muita gente se aparecendo em relação a essa questão das horas extras, que era uma questão que poderia ser resolvida e foi resolvida através do diálogo, e muita gente aí querendo fazer um carnaval de uma situação que estava sendo irregular, e eu acho que ela teve firmeza para dizer, não, isso aqui está errado e vamos procurar corrigir. Agora, uma prefeita que entra com 50 dias, eles querem que conserte erros de mandatos de 8, 4, 10 anos atrás, é difícil. Então, assim, acho que as coisas têm que ser ao seu tempo, as coisas têm que ser resolvidas através do diálogo,
E eu acho que essa é a maneira mais correta como foi feita. Acredito que os motoristas têm que ter um respaldo psicológico, um respaldo financeiro, aquilo que é merecido tem que receber. Por quê? Porque transporta vidas. Trabalha aí com crianças, com jovens, com pessoas que viajam quase que semanalmente para Curitiba, para Ponta Grossa, enfim, são viagens longas. E se o motorista não tiver uma condição psicológica e satisfatória de trabalho para poder trabalhar, infelizmente acaba comprometendo toda a população de Arapoti, que necessita realmente do trabalho desses servidores. Então, eu aprecio e sou admirador do trabalho dos motoristas, assim como de todos os funcionários da Prefeitura. Eu acho que essa é a maneira legal e correta da gente consertar as coisas. Acredito que ainda tem muito mais coisas para ser feita, vai ser pesado para a prefeita, porque tem muita coisa errada ainda no município, que ficou, não só da gestão passada, como de outras gestões também, que ela tem que regularizar, mas tudo a seu tempo. Eu acho que nós temos que ter um pouquinho mais de diálogo, de pé no freio, e esperar as coisas se acertarem. Cobrar de uma pessoa com 50 dias de governo que ela conserte as coisas do dia para a noite, também nós temos que ser tolerantes. Né? Se os outros não fizeram enquanto podiam, não adianta agora a gente querer jogar toda a responsabilidade nas costas dela e querer que ela resolva do dia para a noite. Eu acho que hoje, acredito que vai ser votado favorável, acredito assim, pelo menos assim é a minha opinião. Isso vai trazer uma tranquilidade e vai também trazer uma tranquilidade à população, saber que nós temos uma prefeita que gosta das coisas certas, que gosta de manter a prefeitura no eixo. Embora muitas vezes tenha que segurar nos ombros alguns aí querendo fazer o carnaval e se prevalecer nas costas dela. Eu acho que ela tem que ter a firmeza necessária para fazer o correto, sem esmorecer devido a algumas pressões que nesse momento são desnecessárias. Eu acho que é importante a reivindicação, é importante você requisitar aquilo que é direito, mas com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de tranquilidade, com um pouquinho mais de diálogo, que isso é o que vai mover Arapoti. Se nós, a partir de qualquer momento, achar que alguma coisa não está certa, a gente procurar agir de outra forma, eu acho que aí nós vamos estar dando um passo atrás para o rumo do nosso município. Então, acho que diálogo e respeito, eu acho que é acima de tudo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Vereador Giovanni. Vossa Excelência, vereador Jean, foi muito feliz quando disse que isso daí foi um foco de autopromoção. Engraçado que na época do Braz eles não tinham coragem de fazer isso. Né? Agora eu também gostaria de saber se eles vão permanecer dentro do pátio cumprindo essas horas. Porque tem motorista que trabalha 3h30 por dia, certo? E está fazendo balão de ensaio. Inclusive prejudicando a prefeita, prejudicando o secretário de saúde com proposta de greve na porta da secretaria. Isso daí eu acho um absurdo. Isso eu acho um absurdo. Durante os 4 anos e 8 meses do prefeito anterior, tudo se relevou. Agora querem se promover. Eu também penso da mesma maneira que o senhor. Agora, com 50 dias da prefeita que está procurando botar a casa em dia, faz uma coisa dessa. Motorista em estado probatório. Podia se levar os doentes e depois se discutir isso como está sendo discutido. Agora, e a revisão dos outros funcionários? E a revisão dos outros servidores dentro da prefeitura? Nós temos 800 funcionários que também fazem a máquina rodar, que também fazem a prefeitura andar. Eu acho que tem que ser mais relevante, isso daí tem que ser mais discutido, isso daí que tem um sindicato que representa, certo? Eu acho que tem que ser mais alavancado de uma outra maneira isso daí. Eu discordo completamente dessa pressão que foi feita, dessa jogada em cima da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não tem nada a ver com isso. Engraçado, quando 4 anos e 8 meses ficaram quietos. E aí a diferença é R$21.000 e dá 200, 300 reais. Tem gente que chega lá às 7h30, volta para casa e depois volta meio-dia. A Prefeitura de Ponta Grossa, eu estive lá na quinta-feira, tem 2 turnos. Eu concordo que é excessivo, mas então vamos cumprir horário integral. Porque eu acho que é um desrespeito com relação aos outros funcionários da Prefeitura.
com os lixeiros, desculpe o termo, com os enfermeiros. Eu acho que é um desrespeito com todas as outras classes. No país que nós estamos vivendo hoje, com essa falta de emprego, todo mundo se sujeitou a fazer o concurso público. Todo mundo se sujeitou a entrar. Aí simplesmente quer parar sem diálogo, sem nada? Eu acho que tem que ter mais representatividade isso daí. E a Câmara, em momento nenhum, nunca se negou a assinar. Agora, se ela assina a folha de pagamento, que venceu dia 15, vereador Ney, o Tribunal de Contas entende assim. Se 15 dias ela assinou, se ela pegou R$1 ou pegou R$2.000, a pena é a mesma. Se ela pagou 15 dias errado ou errou nos outros 15 dias, o Tribunal de Contas vai penalizar ela. Eu acho que ela tem tido muita paciência, inclusive. Muita paciência. Eu acho que tem que ter, e nós temos que rever, como nós já tínhamos discutido isso aí há uns 4, 5 meses atrás, a gente tem que rever a questão de todos os funcionários. Todos. Inclusive os que estão em desvio de função. Todos. Todos os funcionários nós estamos discutindo. Eu acho que, se querem puxar tudo pelo lado certo, vão puxar tudo pelo lado certo. Agora, o que é um absurdo é 11 horas da noite, alavancar o secretário de saúde de Araguti e pegar funcionário no estado probatório e dizer que não vai levar doente para Curitiba. E se fosse a mãe deles? E se fosse um filho deles? Ó, hoje nós vamos dar o prazo para vocês. A Nerilda é muito boa. A prefeita Nerilda é muito boa. É muito boa. Só isso. Vereador Zildinei. Obrigado, senhor presidente. Diante dos fatos que nós temos vivenciado nesses dias, diante da realidade realmente, a necessidade, muitas vezes, de se fazer o que é certo, nem sempre consegue agradar a todos. Porque o que a lei é bem clara, a gente precisa cumprir o que a lei está clara. Se na lei está dizendo que era aquela forma, e a prefeita teve realmente coragem e ousadia para fazer isso, e dá o direito dela fazer isso, porque ela é a prefeita, está dentro da lei, ela não fugiu à lei. Mas da mesma forma, em contrapartida, os servidores têm um sindicato, de qual todos fazem parte, e tem o direito, o presidente está aqui, e todo sindicato tem seu direito, sua representatividade, discussão, diálogo, e isso nós vemos na prefeita, tem diálogo, é só conversar. Quer dizer, a atitude foi tomada, o diálogo aconteceu, só que tudo isso tem prazo, tem tempo, não é assim as coisas. E realmente, precisa ser regularizado, e assim, dessa forma, vindo o projeto de lei, como veio, houve discussão, o próprio sindicato se colocou também junto para fazer isso, junto com a prefeita. Os próprios funcionários também, dos quais fazem parte do sindicato. A classe realmente trabalhadora do município, que faz a máquina andar. Então, são essas pessoas realmente que precisam ser respeitadas. Eu quero ir muito mais além ainda, não é só questão de horas extras, porque eu me lembro em gestões anteriores que se havia, pelo menos, alguns cursos de motivacional para os funcionários públicos, em todas as classes. O que nós não vimos nesses últimos anos, 4 anos, 8 meses, simplesmente aberturas de crédito administrativo, simplesmente para nada, para atacar o funcionário, e isso, ninguém fez greve por causa disso, para defender o companheiro dentro do funcionalismo público. Inquéritos administrativos que não levaram em lugar a nenhum, simplesmente acusaram, fizeram e engavetaram. E criaram um mal-estar ainda entre funcionários, porque são funcionários que fazem parte da comissão realmente que julga isso. Eu acho interessante que as pessoas, às vezes, defendem um lado, mas não defendem o outro. De ver companheiros sendo realmente assim. E quando a gente vai ver, e eu busquei saber isso, realmente, para ter certeza do que eu estou falando, depois eu posso provar, pessoas que foram, que tiveram essa dificuldade, vereador de Bahia, que passaram para essa sindicância, sabe por quê? Porque simplesmente alguém chegou e não perguntou se ele queria ser mudado de setor, pegou e mudou e mandou.
E aí você quer que o funcionário trabalhe contente lá? De que forma? Você quer que ele cumpra o horário dele lá? Primeiro que ele nem fez o concurso para aquilo lá, simplesmente porque alguém chegou e disse, não, você não pode ficar aqui? Ou porque o chefe não gostou da cara dele? Aí a pessoa começou a ter problemas psicológicos, problemas que ela se sentiu mal, e isso não for atrás saber por que ela estava assim, mas abriu um inquérito administrativo para julgar e questionar, sim. Então eu quero muito mais além do que hora extra, porque quem faz andar o município não são as máquinas novas que estão no pátio, não são os ônibus, não são nada, são as pessoas. Se nós não zelarmos das pessoas que fazem a máquina andar, não são as horas extras que vão resolver o problema. Então eu vejo que o município precisa ir muito mais além. Porque é só cobrança, mas não se faz nada em prol do funcionário. E eu falo isso porque na administração da qual eu fiz parte, eu trabalhei, houve-se muitos cursos, muitos incentivos, motivacional, para que as pessoas realmente trabalhassem motivadas. Então, diante disso, eu vejo que as pessoas, às vezes, defendem, tentam, de alguma forma, se promoverem diante de uma situação, mas diante de outra situação se calam e não ajudam os seus companheiros de trabalho. É só nós buscarmos e vocês verem quantos inquéritos administrativos foram abertos em 4 anos e 8 meses. E me responda qual deles chegou a uma conclusão. Simplesmente criou animosidade entre os funcionários, porque a comissão que estava responsável por isso foi que ficou de mal aí na história toda. Então, mas não se buscou saber qual era o problema que a pessoa estava passando. E quando nós chegamos diante de uma situação dessa, de hora extras, e na minha época, da qual realmente eu trabalhei e assinei hora extra para muitos funcionários públicos da prefeitura, todos os funcionários que fizeram recebiam sem problema nenhum, porque eu assinava sem medo nenhum. Mas tinha consciência do que eu estava assinando e autorizando para que o executivo pagasse, porque é direito e precisa ser. Agora, se a lei está errada, ela não contempla, precisa ser contemplada, e eu vejo aqui que nesse disposto agora, realmente, dessa lei, vem para atender essa necessidade, e parabenizar realmente a prefeita e o executivo junto com o sindicato, de tomar essa atitude em prol realmente, mas existe, como Vossa Excelência falou, vereador Jean, existe muito mais outras coisas que precisam ser resolvidas, que estão fora da lei. E nós precisamos aprender a cumprir a lei. Eu sempre tenho falado aqui nessa casa. Nós precisamos só aprender a cumprir a lei. Cumpre a lei, faz o que está certo e pronto. É simples de andar daí. Então, fica aqui realmente, e eu conheço os funcionários, né, conheço os motoristas, alguns que eu trabalhei junto, trabalho junto, né, e pessoas ainda falam assim, ó, o vereador que você elegeu quer cortar suas horas extras. Eu sou de cortar a hora extra de quem? Na fazenda que eu trabalho tem 70 funcionários que eu assino hora extra para todos, mas desde que faça. E recebe. Então, esses me diz que não funciona, sabe, vereador Giovanni? As pessoas tentar se promover em cima da situação porque desagradaram elas. Mas quantos outros funcionários estão sendo desagradados, eles não estão defendendo, que fazem parte da mesma equipe, que são funcionários, só porque não são motoristas, mas são funcionários do poder público. Então, essa lei realmente vem no momento certo, para acertar a situação, para resolver, de certa forma, e com certeza ela vai ficar transparente, e se alguma mais outras coisas precisarem de que seja mexido, e a prefeita realmente entender isso, né, para acertar a casa, tem que ser feito. Não tem outra forma. A única forma de se acertar é ir na fonte, né, e eu sempre gosto de lembrar, e tenho isso comigo, muitas vezes existem algumas coisas que está machucado, está doendo, curou-se simplesmente superficial, porque ninguém teve coragem de ir ao fundo e remexer realmente para fazer sarar. E precisa fazer sarar lá de dentro para fora, não simplesmente superficial. Existem enfermeiras aqui que sabem muito bem do que eu estou falando e pessoas sabem disso. Então, realmente é o momento, e é o momento que o país passa, é o momento em que o município passa e nós precisamos aprender a cumprir a lei. Não é jeitinho que vai acertar a situação. Se o salário do funcionalismo público é defasado, a forma precisa ser revista, vai ter que ser revista.
Mas isso é tudo com tempo, não é a toque de caixa. Porque não dá mais para ficar fazendo jeitinho. Põe aí edital R$ 1.300, R$ 1.200 de salário do motorista, e depois faz jeitinho para aumentar o salário com hora extra. Então, não se faz jeitinho, faz a coisa certa e faz andar. Então, a única forma de andar realmente é isso. E nos 4 anos que eu tive na administração pública, que eu fiz parte, em momento nenhum existiu um dia uma cogitação que ia fazer greve por algo, por aquilo, porque havia diálogo e se conversava tudo antes. Então, realmente parabenizar o prefeito, ele está no caminho certo, esse é o caminho, como vereador, legislador aqui também, esse é o caminho, não tem outro, mas nós precisamos acertar as coisas. E estando bem certo, vai favorecer todo mundo, eu acredito nisso, acredito nos funcionários, todos vão trabalhar da forma a contento, porque aí está dentro da lei, cumpre a lei, faz e recebe. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Que agradeço, Vossa Excelência. Vereador Marineu. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, munícipe que nos acompanha nessa sessão e quem também acompanha via website. Realmente tudo que foi tratado já foi falado a respeito dessa lei que agora veio para essa casa, para ser aprovada na tarde de hoje, ser votada, né, pela primeira votação e primeira discussão, e em seguida vai para a segunda discussão e votação. Como o vereador Jean já falou, esperando que seja aprovado na sessão, na primeira votação. Como foi citado também a respeito de jeitinho, realmente nós, no nosso Arapoti, desde que Arapoti tinha os jeitinhos, né, fazia os jeitinhos, ganhava a eleição, era reeleito, passava, cortava seus jeitinhos. E essa lei vem para essa casa, ó, no dia de hoje, para que realmente ela fique alterada, a nossa 411, a 07, aí tornando-se lei, passe prefeito, entre prefeito, saia prefeito, tem que cumprir a lei. Falo porque trabalhei para o Brás, trabalhei para a Nerilda como vice-prefeita, não estou aqui fazendo oposição à prefeita Nerilda, mas, como foi citado, os mandatos anteriores, que se fazia o jeitinho, e infelizmente a nossa classe, o setor público hoje, político, está desacreditado. E se essa lei não viesse para essa casa para ser votada, seria mais um jeitinho. Não, então vamos liberar que pague aí mais, paga 80 horas, paga 100 horas. Agora, como veio a lei, aprovando, né, pode fazer até mais 4 horas extras no dia. Então dá autonomia para a prefeita pagar as horas feitas, como os municípios vizinhos paga aos servidores, não aos motoristas, aos servidores das classes que fazem, aí inclui o pessoal da enfermagem, inclui o pessoal da limpeza e também os motoristas que fazem horas extras, que necessita para fazer o transporte tanto de pacientes quanto os alunos, né, parte da educação. Então, também vejo a coragem, a atitude da prefeita Neilda de assumir e cortar ali o que estava errado e já em seguida mandar essa lei. Houve-se um manifesto, né, por parte dos motoristas, justamente por isso. Está em descredibilidade o setor público hoje. Não é o prefeito daqui, os vereadores daqui, mas é o país, né? Nós temos visto na televisão, você liga a televisão, você só vê, infelizmente, desculpa lá, só vê nojeira. É compra de voto para você manter no cargo, é compra de voto para poder fazer um jeitinho. É deputado federal levando os trocos para votar em projeto. É troca, é barganha. E aqui nós não temos isso. Aqui foi, né? Até que o prefeito Brás foi afastado, teve 6 votos ao contrário e não teve compra de votos. Cada um votou com a sua consciência. E tem que ser assim. A lei tem que ser cumprida. Temos que ser transparentes, tanto no cargo, no que nós somos cargos eletivos de vereador, ou no cargo de prefeito, ou de secretários, nós temos que ser transparentes sempre. E temos que ser o mesmo sempre. Não em época de campanha, ser uma coisa, passou, assumimos, ser outra. Mudamos a atitude, conforme o cargo que nós estamos, nós mudamos a atitude. E essa lei, né, vem para realmente colaborar com o setor do transporte. Ontem nós tivemos uma reunião, né, lá na Assembleia, junto com o sindicato, foi levantada também a questão aí das enfermeiras. Eu vou, pessoal que... Vossa Excelência, só por uma questão que estava até revendo, acho que
Vossa Excelência até, não sei se Vossa Excelência quer fazer parte dessa votação, por se tratar de... Só na discussão, na votação, Tudo bem. peço só a discussão, né, porque eu participei junto com o vereador Divair, o vereador Ricardo, da reunião que teve na prefeitura, e ontem no sindicato lá. Então, né, foi levantada essa questão, a questão de eu ser motorista, eu não estou defendendo o motorista, né, estou defendendo a classe, o servidor público. Tanto que eu citei municípios vizinhos, que eles fazem as horas, é pago. E aqui foi levantado ontem a questão das enfermeiras, auxiliar de enfermagem, os motoristas também que trabalham no hospital, que fazem turno, dá um diferencial. Então tem que ser estudado, feito lei por cada classe. Não sei como que funcionava a prefeitura antes de eu entrar, junto com o sindicato, se tinha as convenções, para justamente tratar desses assuntos. Então, está vindo para cá uma lei hoje para acertar a questão de hora extra e o sábado a 100%. Aí vai se levantar mais uma questão aí futura, que é das auxiliar de enfermagem. Nós temos aí correndo um processo dos 51 lá que não colocaram na 07. Então, infelizmente, se não mexer, se um dia não der uma estancada, vai rolando, sai o prefeito, entra o prefeito e continua sem ter uma lei que dê amparo ao servidor público. Aqui eu estou falando, não estou falando em motorista, falei ao servidor, que engloba a todos os servidores, né, todo o setor. Então, realmente, tem que ser feita lei, mas a lei tem que ser cumprida também. Não adianta só criarmos a lei, é mais uma lei, mais um, né, ser criado e colocado aí na 07 ou na 411 e não cumprir. Então, quero já também deixar o pedido de não fazer parte da votação por eu ser motorista e essa lei se tratar específica motorista, então já deixar, né, o pedido para não fazer parte da votação, mas da discussão eu posso fazer parte em defesa ao setor público. Obrigado, presidente. Eu agradeço, Vossa Excelência. Vereador Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu falava ontem na Assembleia, no Sindicerv, que esse assunto das horas aqui é uma conquista do servidor. Aqui, em especial os motoristas, né? Porque muitas vezes é trato feito dentro de sala. Aí eu te pago, vou te pagando. Um dia a pessoa fala, hoje eu não vou pagar mais. E ela tem o direito de fazer isso. A partir de aprovação dessa lei aqui, ela virou lei e tem que ser cumprida. Já foi dito várias vezes aqui sobre as leis que têm que ser cumpridas. Elas podem ser inadequadas, inoportunas, mas desde que ela exista, tem que ser cumprida. E a partir de agora, vai ter uma lei que vai ser cumprida, eu tenho certeza, pelo Executivo, que vai ficar bom para os dois lados. Vai resolver o problema dessas horas extras, dos motoristas que fizeram essa manifestação e, de uma certa forma, eles estão brigando pelo direito deles. E a prefeita veio a acatar essa situação, junto com o Legislativo, com o sindicato aqui, fizeram ela fez esse projeto, mandou para nós, tenho certeza que vai ser aprovado aqui e vai ficar bom para as duas partes. E eu vejo aqui, na situação desse projeto do Executivo, responsabilidade. A prefeita está tendo responsabilidade com esse projeto. De um lado, ela viu a situação dos motoristas e de outro, ela estava pressionada pela lei. Ela não tinha para onde escapar. Ou ela cumpria a lei, ou era penalizada pela lei. Deu esse problema, mas é para resolver uma situação. Ela deu um passo atrás para dar 3 agora. Tenho certeza que vai para frente. Vai dar tudo certo. Queria parabenizar o Executivo de ter essa responsabilidade de mandar esse projeto para cá. E eu falava na reunião antes de ontem com os motoristas que eles são as pessoas, servidor público é a peça mais importante do município. Eles são a engrenagem que gira esse município. Então eles têm que ser respeitados, têm que ter o direito deles, assim como o Executivo tem, os dois têm que estar em comum acordo, que seja bom para os dois lados. Eu, da minha parte, já sempre me manifestei a favor de regulamentar a situação deles e vou continuar da mesma forma.
Seria isso, senhor presidente. Vereador Victor. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos, os vereadores, os ouvintes e aqueles que nos assistem pelo website. Tendo em vista a relevância do assunto e como a gente está discutindo o regime, eu vou antecipar meu voto que eu sou favorável ao regime de urgência simples e o debate eu deixo para discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação o pedido para trâmite de regime de urgência especial do projeto de lei ordinário 1895/2017, de autoria do Executivo. Por ordem, vereador Diver. Favorável. Vereador Victor. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Marineu. Favorável ao regime. Vereador... Se bem que Vossa Excelência... Mesmo assim, só... Então Vossa Excelência fica anulado o voto. Vereador Joel. Favorável. Vereador Zildirei. Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Jean Carlos. Favorável. Por unanimidade de votos, fica aprovado o pedido para trâmite de regime de urgência especial do projeto de lei ordinária 1895/2017, de autoria do Executivo. Coloco em discussão única projeto de lei ordinária 1895/2017, por ordem. Vereador Victor. Bom, o projeto chegou para nós na CCJ na quarta-feira pela manhã, logo após o encerramento, nós andamos dando uma olhada e logo em seguida foi pedindo um parecer jurídico. Eu gostaria que fosse lido esse parecer jurídico, se possível. Vou ler no ritmo da CPP, vereador. Assunto, projeto de lei 1895/2017, interessado o presidente, parecer 40/2017. Relatório, veio meu parecer do anteprojeto de lei número 7000/2017, o qual tem como objeto alterar o artigo 77 e inserir um artigo 76A no Estatuto de Servidores Públicos, Lei 411/93. Artigo 77 é atendido o disposto no parágrafo único do artigo anterior. As horas extraordinárias prestadas em sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, desde que não compensados na jornada semanal de trabalho, terão acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal. O artigo que se pretende introduzir é o artigo 76A com a seguinte redação. A jornada diária do motorista de veículos leves e pesados será de 8 horas, admitindo-se a prorrogação por até 4 horas extraordinárias. Em sua justificativa, aduz que o escopo da modificação é flexibilizar a jornada de trabalho dos serviços essenciais para que não haja interrupção dos mesmos. Passo a analisar. De fato, a matéria precisa ser regularizada. Não se pode esperar que o motorista preste um serviço sem que, para tanto, haja contraprestação pecuniária. Se, de um lado, o serviço público essencial não pode sofrer interrupção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Constituição Federal da República, de outro, o município não pode, tampouco, se lucupletar ilicitamente à custa do trabalho despendido pelo servidor. O princípio da continuidade, o qual decorre o princípio da eficiência e do princípio da indisponibilidade do interesse público para a administração, impõe que a administração pública realize em seu maior objetivo, que é o bem comum, e que se realize sem interrupção. De outra banda, quanto a lei limita a quantidade de horas extras a serem executadas pelo servidor, o seu objetivo é proteger o servidor para que não esteja obrigado a trabalhar superior às suas forças. A limitação da jornada de trabalho surgiu como conquista social com a Convenção Internacional do Trabalho, a OIT, na Convenção número 01 de 1919. A nossa Constituição da República prevê uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, no entanto, permite a flexibilização com a compensação. A garantia prevista no inciso 13 do artigo 7º, que se estende aos servidores públicos por força do artigo 3º parágrafo 3º do artigo 39. Tanto o inciso 7 como o inciso 13 da Constituição da República acenam para a flexibilização da jornada de trabalho. Na administração pública federal, a flexibilização da jornada de trabalho entre os servidores já existe e segue estipulado no Decreto 1590/95, que regulamenta a jornada de trabalho dos mesmos, mais especificamente seu artigo 3º. No entanto, para que não se paire qualquer dúvida, é sempre salutar que se normatize casos como esses. Ademais, para a devida observância do interesse público, é possível e aconselhável a alteração da norma para que haja adequação à necessidade da administração. Isto posto, concluo pela legalidade do projeto. Araputi, 9 de novembro de 2017, Alba Maria de Carvalho Silva Gonçalves,
procuradora da Câmara Municipal. Bom, obrigado. Nós não tivemos a oportunidade de apreciar na CCJ ainda o projeto, mas assim que possível nós faremos. Gostaria também de pedir agora aos motoristas, ao presidente do sindicato, ao chefe de gabinete, que ajudem-nos a fiscalizar aqueles que estão sendo desonestos com o ponto. Porque pode acontecer do servidor não realmente estar trabalhando no todo aquele horário que ele bate no ponto. E também gostaria que o poder público fosse honesto com aquele que realmente trabalhou e todo o período. Então, já adianto o meu voto que você vai favorável ao projeto, mas gostaria de fazer esse apelo. Vereador Giver. Tem várias questões em toda essa discussão aí que eu acho que são relevantes, que a gente precisa aprofundar. E o vereador Ney já tocou em algumas aqui, eu quero ratificar. A primeira, o que tem que acabar no serviço público é o jeitinho. Isso aí é uma das coisas mais nefastas que existem. Porque o Lelo é meu amigo, pode, o Joel é meu inimigo, não pode. Isso é a coisa que existe de mais nefasta, então tem que se acabar imediatamente. Eu participei da reunião junto com o vereador Ricardo, com o vereador Marineu, primeiro da reunião com os motoristas da saúde e ontem na Assembleia do Sindicerv. E na reunião da saúde eu dizia o seguinte: soluções a gente encontra olhando no olho. Esse negócio de você ficar sorrateiramente puxando o tapete de alguém, isso também é outra coisa que não ajuda em nada, não contribui com nada e só atrapalha o serviço público. Tanto é que na reunião eu fiz uma proposta, e nós vamos formalizar essa proposta na segunda-feira, de que seja criado a mesa permanente de negociação aqui em Arapoti, constituída por representantes do Executivo, do Legislativo e dos servidores, através do Sindicerv e a cada discussão daqueles servidores de setores específicos. E por que isso? Porque, na maioria das vezes, o que a gente vê é empurrar para baixo do tapete a sujeira. E isso vem acontecendo há muito tempo. Não é exclusividade de um ou de outra administração. Por diversos motivos que não cabe agora a nós julgarmos, mas isso vem acontecendo. Então chegou o momento de a gente colocar as coisas às claras e partir para uma conversa séria, uma conversa honesta, transparente, em que cada um dos entes envolvidos tem a possibilidade de expressar a sua intenção, a sua vontade, dizer o que acha e o que não acha. E sou bem claro, eu fui trabalhador por 36 anos, com carteira assinada, inclusive 4 desses 36 anos foi na prefeitura, os primeiros 4 anos foram na prefeitura. Fui muito prejudicado, inclusive, quando eu trabalhei na prefeitura, por conta desses jeitinhos. Eu lembro que eu entrei na prefeitura e saí da prefeitura ganhando salário mínimo, mesmo sendo chefe de seção. Enquanto os outros chefes de seção ganhavam 4 salários mínimos, eu ganhava 3. E optei por sair da prefeitura justamente por conta disso. E, felizmente, em outros setores eu fui feliz. E é por isso que eu luto para que a prefeitura, para que o município faça as coisas de uma forma muito clara. Então, na segunda-feira nós vamos propor isso. Eu acho que é a solução. No sindicalismo bancário nós fizemos isso já há 4 anos. A todo mês é discutido um assunto específico, porque quando a gente às vezes está acostumado a discutir quando as coisas chegam num ponto de estrangulamento, que é o que aconteceu agora. Ou faz isso, ou paramos, ou faz isso, ou entramos em greve, ou faz isso e isso. E eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma que as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, a mesa permanente de negociação, eu acho que é o caminho. Ontem, inclusive, na Assembleia, o pessoal do hospital levantou a questão que no hospital eles trabalham mais que 60 horas, muitos deles trabalham mais que 60 horas extras por mês,
e aí acabo não podendo receber essas horas. E hoje de manhã, inclusive, eu estudei bastante aqui, ali prevê só a questão de motoristas, e depois conversando com o gabinete, nós trocamos várias ideias aí, e houve o compromisso do gabinete de mandar uma regulamentação desse pessoal que trabalha em jornada diferenciada, que principalmente o pessoal do hospital, Defesa Civil, para que seja regulamentado isso aí também. Então, eu entendo que, através dessa negociação permanente, a gente vai conseguir buscar solução para vários problemas que nós temos aqui dos servidores. E eu tenho, assim, bem consciente uma coisa, nós, quando eu falo nós, é o município não vai conseguir atender a todas as reivindicações de trabalhadores, dos servidores. Que como eu disse, até hoje eu faço parte da diretoria do sindicato e muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente gostaria que fosse o ideal. Mas a gente tem que buscar aquilo que é o razoável naquele momento. Tem momentos que há necessidade de ceder, tem momentos que há necessidade de avançar. Então eu acho que com esse dispositivo a gente consegue avançar dessa forma. O principal objetivo de uma administração pública é a satisfação do cidadão. Que o cidadão esteja satisfeito dentro daquilo, porque quem paga os impostos, quem paga o salário do servidor, quem paga o salário do vereador, da prefeita, enfim, quem faz a máquina funcionar é o contribuinte. Cada vez que você compra um chiclete no mercado ali, você está pagando imposto, está pagando ICMS. Então, são eles que pagam. E a eles que nós devemos satisfação daquilo que nós fazemos. Então, e o servidor público é um cidadão também. Antes de ser servidor, ele é cidadão. Antes de eu ser vereador, eu sou cidadão. Então, a satisfação do cidadão que é o nosso foco. Então, para isso, nós precisamos ver o ponto de equilíbrio. Né? Nem tanto ao mar, nem tanta terra, como dizia o poeta. No Banco do Brasil tinha um vice-presidente que é de lembrança de todos os funcionários, que ele dizia o seguinte: pessoas a gente não administra, pessoas a gente cuida. Eu, por exemplo, sou contra esse termo Secretaria de Divisão de Recursos Humanos. Não são recursos, são pessoas a gente cuida. Eu sempre fui a favorável que a gente mude a denominação para gestão de pessoas, não para divisão de recursos humanos, né? Porque são pessoas que a gente está trabalhando. Então, diante disso, eu entendo que a prefeita, ela teve isso eu falei nas duas reuniões, ela teve um posicionamento correto, quando ela cumpriu a lei, e isso é a função nossa, ao servidor público, num cargo que somos nós, num cargo eletivo, cabe cumprir a lei, não cabe discutir a lei. Se a lei está ruim, vamos mudar, como está sendo feito agora. Mas, enquanto ela não for mudada, você cumpre a lei. Ela seja ruim, seja boa. Essa é a máxima da legalidade. Então, ela teve uma atitude de coragem quando fez isso, que é louvável, e a gente tem que elogiar. Eu sempre disse que aqui na Câmara de Vereadores a minha postura sempre vai ser essa. Quando acertar, tem o meu elogio, quando errar, vai ter a minha crítica. Então, eu entendo que a gente deve aprovar o projeto da maneira que veio. Conversei hoje, inclusive, com algum do hospital, esse compromisso que eu tive do gabinete, de que a gente vai discutir na sequência, inclusive em assembleia, vamos dizer, no sindicato, no Sindserv, discutir essas mudanças para o pessoal do hospital, que eu acho que são urgentes também, porque senão a gente vai ter a todo instante um gargalo tendo que ser resolvido a toque de caixa. Então vamos atacar aqueles problemas que nós temos. Eu acho que quando a gente ataca o problema, a gente resolve, né, Ney? Se a gente fica protelando, a gente não consegue resolver, mas a gente pode até sofrer um pouco. Como aconteceu na CPP, né? O vereador Marinel até falou que, né, no processo não houve compra de voto, mas houve muita pressão, Marinel. Eu sei disso. Eu tenho 2 ameaças de morte no meu celular, por conta desse processo. Então, se não houve compra de voto, houve uma pressão muito grande. Mas mesmo assim, aqui todo mundo teve a hombridade suficiente para votar de acordo com a sua consciência. E nós vamos fazer isso durante toda
nosso período aqui na Câmara de Vereadores, com certeza. Então, eu entendo que nós devemos aprovar o projeto da forma que nos veio, fazer uma revisão da 411 na sequência, que eu acho que é importante. A 411 é de 1993, é uma realidade bastante diferente da que nós temos hoje. Então, muita coisa há necessidade de ser mexido, mas nós não podemos ter, nós temos que ter a preocupação de conversar com todas as pessoas envolvidas, que é a Câmara de Vereadores, que é a Prefeitura e que são os servidores. Eles têm que ser ouvidos, e aí a gente buscar aquilo, se não é possível consenso, muitas vezes não vai ser possível consenso, aquilo que é menos ruim para todo mundo. Eu acho que é isso que é o nosso papel. E é isso que a gente vai propor na segunda-feira, na reunião ordinária, essa mesa de negociação permanente. Agradeço a vocês. Eu gostaria de iniciar falando que às vezes me estranha algumas coisas que saem em alguns lugares nas mídias sociais, porque eu sempre fui atacado desde do início do meu mandato até antes, porque militei no PT aproximadamente 10 anos. Me orgulho muito disso, porque militava ao lado defendendo o interesse dos trabalhadores sempre. E o PT é isso. Pode ser criticado por corrupção que existe em todos os partidos, não existe nenhum partido santo. Todos têm corrupção, inclusive o PP tem, o PMDB tem, o PSDB tem, o próprio PSD que hoje eu ocupo tem. Então não é exclusividade do PT. Mas o que chamou a atenção foi isso. Porque eu estive no PT durante todo esse tempo e era atacado, porque o PT é duramente atacado nas mídias, e agora eles falam por defender os trabalhadores, e agora eles estavam falando que eu, juntamente com os companheiros aqui, que mandamos cortar as horas extras. Então tem que decidir. Ou eu sou contra ou eu sou a favor. Porque senão fica estranho. Como que a Câmara vai mandar cortar a hora extra? A Câmara tem o poder agora aqui com o projeto da Câmara. Se nós formos contra, nós estamos mandando cortar. Se nós for a favor, nós estamos mandando ficar. Agora o que não pode é mentir, e a mentira não pode prosperar, porque a mentira não é de Deus. Então, o que me deixa triste é só isso. Porque tem um monte de viúva do Braz aí que não aceitou ainda que ele não é mais prefeito, por culpa dele mesmo. Tem um monte de gente boa na prefeitura que entendeu que era militante junto com o ex-prefeito, mas que entendeu que ele errou, ergueu a cabeça, seguiu o caminho e hoje faz um bom trabalho. Mas tem um monte que não aceitou ainda, que deve chorar de noite e acordar chorando. E não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não adianta querer encampar protesto e greve para tentar desestabilizar o governo, que não vai. A prefeita tem feito um bom governo, tem mostrado pulso firme, tem mostrado diálogo, não só com a Câmara, como com o sindicato, como com os trabalhadores. Tomou a atitude que tinha que tomar. Agora não pode a mentira prosperar. E a verdade está aqui hoje, é o projeto. O projeto chegou para nós, na quarta-feira nós colocamos para tramitar, para votar hoje, regime de urgência especial. Isso mostra o nosso interesse com o projeto. Então a Câmara está de parabéns, tudo que tem sido falado é mentira, não é verdade. A verdade está aqui, vai ser votada hoje. Se rejeitar o projeto, realmente a Câmara está contra e cortando, querendo que realmente as horas extras sejam cortadas. Se votar a favor, tudo que foi falado era mentira. Porque tentam jogar as pessoas contra a Casa de Leis, e tem um pessoal aí que foi candidato, não se elegeu, e aí ficou mordido, e agora tenta desestabilizar quem está aqui na cadeira. Só que para chegar aqui tem que fazer voto, e para fazer voto tem que ser honesto, para fazer voto tem que ser popular, para fazer voto tem que gostar de gente. Porque ninguém faz 400, 500, 600, 700, 900 votos à toa. Ninguém faz. Se alguém fosse tão ruim assim como foi colocado, não estaria aqui, meu amigo. Nós concorremos com 114 candidatos, nós estamos em 9. Tem que parar, acabar com essas mentiras. Então eu acho que a verdade tem que prosperar, e a verdade vai ser decidida aqui hoje. O que é verdade e o que é mentira do que estão falando. Então eu só queria deixar esse recado e alertar o prefeito que deve estar acompanhando, ou na sequência vai acompanhar, para que tome cuidado, somente com alguns cargos que ela
não colocou, mas ela herdou, corrupção, que ficam fermentando nas costas dela, estão esfaqueando ela pelas costas. E é o que abraça pela frente e se esfaqueia por trás. Esse é o pior de todos. Então ela tem discernimento para isso, tem inteligência suficiente, e é uma pessoa de fé grande, então tenho certeza que ela vai ter a capacidade de estar percebendo essas pessoas que hoje ocupam cadeiras importantes do governo, mas que não querem que ela prospere. E sim ao contrário, querem que ela vá por água abaixo. Então acho que tem que ter esse cuidado, porque é isso que a gente tem visto. Pessoas que estão dando beijo pela frente e estão esfaqueando ela por trás. Acho que esse é o principal recado que eu queria deixar para ela. Para os trabalhadores eu queria deixar o recado que, como eu disse no início do meu discurso, apesar de ter saído do Partido dos Trabalhadores por motivos pessoais, continuo defendendo a classe. É do meu interesse, inclusive, que seja feito como o Diver falou, seja aberto diálogo, seja aberto discussão. Não adianta vir discutir a hora que estoura a bomba, tem que discutir antes, tem que discutir todas as classes antes. Tem muita coisa defasada e eu acho que isso é de suma importância, valorizar quem faz a máquina girar. Eu sempre disse isso, continuo dizendo que se algum dia, se acontecer por algum dia chegar ao cargo majoritário, a primeira coisa que vai ser feita é discutir com os trabalhadores essas defasagens, até porque você ia ter que cortar de algum lugar que corte dos cargos comissionados e não do trabalhador, porque o trabalhador é o que realmente está nas ruas, está fazendo a limpeza, está fazendo o transporte, está cuidando da saúde das pessoas. Esses merecem valor. Então, essa casa, eu tenho certeza, sempre vai estar do lado do trabalhador, desde que justo, sempre, nada fora de justiça. Mas eu acho que o recado que eu queria deixar aqui hoje era só isso, que aqui são 9 vereadores, não 9 prefeitos. Ninguém cortou hora extra de ninguém. Eu, que sou o presidente da Câmara, a minha função é gerir os recursos da Câmara, não da Prefeitura. Então eu tenho poder para cortar aqui dentro da Câmara, não da Prefeitura. Quem corta lá não somos nós. Então, que fique bem claro isso, mas o principal recado que eu queria deixar é que a Câmara é a favor dos trabalhadores. Isso sempre. Todos os discursos de moções, de aplauso que vem aqui, eu uso sempre o mesmo discurso e venho usando desde o primeiro dia que eu assumi a cadeira aqui, há 5 anos atrás. Que quando chega uma moção que é para um trabalhador, a gente fica muito feliz e sempre vai aprovar, sempre vai apoiar. E eu acho que essa Casa de Leis está bem representada. Quero parabenizar os vereadores que acompanharam na Assembleia, que acompanharam nas reuniões, discutindo com os trabalhadores. E, infelizmente, algumas reuniões não chegaram convites, por isso que os vereadores não puderam estar presentes. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. A prefeita também está tomando as atitudes de alguns cortes, algumas mudanças que eu tenho certeza que vai alavancar o progresso desse governo dela. Não havendo uma discussão? Inclusive o Vitor, que é presidente da CCJ, a gente conversou rapidinho aqui. Após a reunião a gente já vai fazer, independente do resultado, a gente vai fazer a redação final do projeto, para que seja devolvido hoje mesmo para o Executivo, ou seja, esse projeto é aprovado em 3 dias, quando ele poderia ser aprovado em 45 dias. 2 dias, né? 2 dias. Então, para que os arautos da conspiração entendam que aqui se trabalha de forma séria. Não havendo uma discussão, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a sessão.